Bom dia, meus irmãos. Quem precisa almoçar hoje? Só para saber, assim, porque eu tenho 15 páginas, 8 pontos na mensagem para tratar com vocês, mais ou menos uns 50 minutos, uma hora, mas tudo vai dar certo. Tô brincando, meus irmãos. Como é que é? Queridos, hoje um dia especial, Dia das Mães. Eu queria tratar com vocês e que a gente pudesse refletir num tema que eu acho que tem tudo a ver com mães, que é amor. O título da mensagem é Um Amor Sem Igual. Eu quero ler para vocês um texto escrito pelo Max Lucado e tirado do livro O Trovão Gentil, Ouvindo Deus na Tormenta. E o texto começa dizendo assim: Mães, por que vocês amam seus recém-nascidos? Eu sei, é uma pergunta boba. Mas me desculpem, por quê? Durante meses, esse bebê lhe trouxe sofrimentos. Ele lhe deixou cheia de espinhas e a fez gingar como uma pata. Isso é engraçado às vezes, né? Por causa dele, você suspirou por sardinhas e torradas. Eu já vi coisa pior. E saiu devolvendo tudo pela manhã. Ele chutou a barriga, ele ocupou um espaço que não era dele. Você o manteve aquecido, você o manteve seguro, você o manteve alimentado, mas será que ele lhe agradeceu? Provavelmente não. Você está brincando. Mal ele saiu da barriga, já começou a chorar. O quarto é muito frio, o cobertor é muito áspero, a babá é muito ruim. E quem ele quer, na verdade? A mamãe. Você nunca tira uma folga? Quer dizer, quem fez todo o trabalho nos últimos 9 meses? Por que o papai não pode assumir? Mas não, o papai não vai assumir. O bebê quer a mamãe. Ele nem lhe disse que estava chegando, simplesmente veio. E que chegada, hein? Ele a transformou numa selvagem. Você gritou, você praguejou, você reclamou, você cerrou os dentes, rasgou os lençóis e veja só como você está agora. Suas costas doem, cabeça lateja, seu corpo está molhado de suor, todos os músculos retorcidos e estriados. Você deveria estar brava. Mas está? Longe disso. Em seu rosto há um amor maior que a eternidade. Ele não fez nada por você, mas você o ama. Ele trouxe sofrimento para o seu corpo e náuseas para suas manhãs. Mesmo assim, ele é o seu tesouro. O rosto dele é enrugado e os olhos turvos. Apesar disso, você só consegue falar da boa aparência dele e do futuro brilhante que ele tem. Ele vai acordá-la todas as noites nas próximas 6 semanas. Mas isso não importa. Tem mãe aqui que está com o bebezinho novinho? Quanto tempo? 5 meses? Tá dentro? Passou das 6 semanas? Mas isso não importa. Veja o seu rosto. Você é louca por ele. Dá para ver. Por quê? Por que a mãe ama o recém-nascido? Porque o bebê é dela. É mais que isso. É sangue dela, é carne dela, os tendões dela, a espinha dela e a esperança dela, o legado dela. Não importa que o bebê não dê nada para ela. Ela sabe que o bebê recém-nascido é indefeso, é fraco. Ela sabe que os bebês não pedem para vir ao mundo. E Deus sabe que também nós não pedimos. Eu acredito que todo mundo, algum dia, já ouviu da sua mãe: quando você tiver os seus filhos, você vai saber. Acho que todo mundo já ouviu essa frase. E muitas vezes a gente trata um pouco com desdém essa frase. A gente fala assim: comigo vai ser diferente. Mas quando acontece, nós entendemos o que as nossas mães sempre diziam. Não é assim? Não é sempre assim?
talvez o tipo de amor que mais se aproxima, ou que a gente pode usar como modelo para se ter uma ideia do amor de Deus, esse amor que é incondicional, esse amor que é indescritível, é esse tal amor de mãe. Ele não está ligado apenas por laços de sangue. Tem algo mais aí. Vamos pensar um pouco sobre algumas características que são muito semelhantes do amor de mãe com o amor de Deus. O primeiro delas é o cuidado. Uma mãe nunca se esquece dos seus filhos. A gente sabe que tem exceções, raras exceções. Mas Isaías 49:15 diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Que precioso. Uma mãe deixa de comer, ela deixa de dormir, ela deixa de cuidar de si para cuidar do seu filho. Nós vemos inúmeros testemunhos de mães que deixam até de comer para que seu filho se alimente. Isso é cuidado. Há uma outra característica que é a graça. A mãe olha para o seu filho, olha para aquele rostinho e vê nele e debruça sobre ele uma compaixão tão grande, que mesmo depois, quando ele for grande, às vezes ele traz algumas malcriações, traz alguns desgostos, mas mesmo assim a mãe o perdoa. E numa conversa, numa mesa, talvez isso possa acontecer hoje, ainda se lembre desses tempos ruins, de rebeldia, com amor e ternura. E ainda se pode rir disso. É sempre a mãe que relembra desses momentos. Lembra quando você fez isso? E por dentro a gente fica com uma tristeza, um arrependimento, mas no rosto dela a gente pode enxergar um sorriso. Porque de fato ela perdoou. Uma terceira característica, lógico, é o amor. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência de Deus consiste em amar. Por isso as mães se dedicam inteiramente aos seus filhos. É motivada por esse sentimento. Nós, homens, às vezes nos sentimos meio fora da casinha. Quando os bebezinhos chegam, a gente fica ali do lado de fora observando. Só, né? Pega a mamadeira, faz isso, faz aquilo. Eu me lembro que quando a nossa primeira filha nasceu, a minha função de madrugada era ir lá pegar o bebê e trazer para ela, para o bebê mamar. E eu ficava pensando, nossa, eu trabalho demais. Como eu sou dedicado. Depois eu descobri que não é bem assim. Normalmente com o segundo filho a gente entende um pouco melhor essas coisas. Claro, as mães são feitas à imagem e semelhança de Deus. Uma quarta característica é a justiça. Claro, Deus é amor, mas também é justiça. Em tanto amar, Deus corrige aquele que Ele ama. Hebreus 12, 5 e 6 diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, talvez, se você está sendo disciplinado, não desanime. É Deus chamando. O texto de Hebreus ainda continua, no verso 8, diz assim: se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Então agradeça a Deus pela correção. Porque ela é sinal de que você é um filho e um filho amado. Eu me lembro da minha mãe, esse é o meu primeiro dia das mães sem a minha mãe. Minha mãe partiu em novembro do ano passado. Minha mãe era uma mulher iletrada, não tinha estudo. Era uma mulher, às vezes, muito dura, muito difícil. Mas se tem uma coisa que ela me ensinou foi ser justo. Se tem uma coisa que ela não admitia, era a injustiça. E isso eu posso dizer
com a minha boca cheia de orgulho, que o legado que a minha mãe me deixou não foi ensinamentos, não foram teologia, porque minha mãe também demorou muito para conhecer a Cristo, mas foi justiça. Ela era uma mulher extremamente justa. E todas as vezes que eu fui corrigido por ela, eu sei que foi por amor. Eu me lembro que nos últimos dias dela, no hospital, quando eu ia visitá-la, o que ela dizia era: como é que estão os seus filhos? Como é que você está? Eu falei: mãe, mas você que está no hospital, você que não está bem. Mas ela queria saber dos meus filhos. Ela teve um sonho ruim uma vez, e ela ficou desesperada, e ela teve um sonho ruim com o meu filho menor, e ela ficava desesperada, querendo saber como ele estava. Que amor é esse? Que amor é esse que não liga para si mesmo, mas olha para o outro com tanta compaixão, tanto amor? Eu quero continuar lendo o texto do Max Lucado, e ele continua assim: somos ideia dele, somos dele, seu rosto, seus olhos, suas mãos, o seu toque. Olhem bem o rosto de cada ser humano sobre a terra e você verá que é semelhante a ele. Embora alguns pareçam parentes distantes, e isso acontece às vezes, não são. Deus não tem sobrinhos, só filhos. Somos, por incrível que pareça, o corpo de Cristo, apesar das imperfeições. E mesmo que não hajamos como o Pai, não há maior verdade do que esta: somos dele, inalteravelmente. Ele nos ama infinitamente. Como diz em Romanos 8, de 31 a 39, que depois nós vamos acompanhar, nada pode separar-nos do amor de Cristo. Nada. Se Deus não tivesse dito essas palavras, eu seria louco escrevendo-as. Mas já que Ele o disse, eu seria um louco se não as cresse. Nada pode separar-nos do amor de Cristo. Mas como eu tenho dificuldade em abraçar essa verdade. Como eu tenho dificuldade em crer que nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Cristo. Então quero convidar você a abrir o texto em Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao 39. Orem por mim, para que eu conclua. O texto diz: que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, ou calamidades, perseguições, ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Isso é maravilhoso, meus irmãos. Você um dia já pensou que talvez não fosse bom o bastante para Deus e de que Ele talvez por causa disso não quisesse te salvar? Alguma vez você cogitou que essa salvação é para todo mundo, menos para você? Então esses versos são para mim e para você. Deus age em nosso favor. No verso 31,
ele está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Já que Deus está ao nosso favor, quem é contrário? É lógico que existem os contrários, mas os contrários são feitos para serem derrubados. Nós podemos ter a certeza do amor de Deus por nós, porque se há contrários, eles fracassarão. Deus supre as nossas necessidades. No verso 32, ele diz: acaso ele não nos dará todas as outras coisas? Se Deus não poupou seu único filho por mim e por você, você acha que a sua necessidade que você está passando, ele também não suprirá? Logo, as demais coisas vêm de forma graciosa. Eu lembro que quando nós vivemos em Telêmaco Borba durante um tempo, nós passamos uma séria dificuldade financeira. E eu me lembro que quando nós chegávamos ao meio-dia na estação de ônibus, que a mãe da Ana e o pai da Ana chegavam e eles sempre vinham com uma caixinha nas mãos. E aquela caixinha era uma festa. Nós abrimos aquela caixinha junto com as crianças e tinha miojo. E as crianças amavam aquilo. Bolacha recheada, iogurte. Era uma festa. Porque Deus age de forma graciosa para suprir toda e qualquer necessidade minha e sua. Amém. Amém. Deus também é o nosso justificador. O verso 33 diz: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Como filhos escolhidos por Deus, nós podemos descansar nele sem o temor de qualquer acusação. Ninguém nos acusará. Eu lembro de ler num livro uma vez que o autor dizia que quando ele brigava na rua, isso também aconteceu comigo, e aquela coisa, o medo de que aquele menino fosse lá e reclamasse para a mãe, era tão grande, isso sempre acontecia. Ele batia no menino, o menino corria, dizia para a mãe dele: o seu filho me bateu. Quando ele chegava em casa, aí a coisa pegava. Um dia, ele entendeu. Ele bateu no menino e correu primeiro. Chegou em casa e falou: mãe, bati no menino de novo. Menino. Quando o menino bateu na campainha, bateu na porta: o seu filho... Já estou sabendo. Vou conversar com ele. Muda tudo. Por isso que eu e você podemos chegar ao Pai. Todas as vezes que nós errarmos e dizer: Pai, pequei contra ti. E o acusador, quando chegar e dizer: olha o teu filho, o meu filho está redimido. O meu filho está lavado pelo sangue do Cordeiro. É isso que eu e você podemos fazer com um Pai que nos ama tanto. Ele é o nosso justificador. Deus também é o nosso defensor. Quem nos condenará, então? Ninguém. Pois Deus nos entregou a Jesus, que morreu e ressuscitou, e está intercedendo por nós. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Hebreus 4,14 nos diz: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Ele é o nosso defensor. E por último, Deus nos mantém ligado a Ele. Esses versos contêm uma das promessas mais confortadoras, mais confortantes da Bíblia. Para aqueles que enfrentam adversidades, perseguições, doenças, prisão, morte, tudo. Que muitas vezes pensam que Cristo nos abandonou. Paulo nos afirma aqui que é impossível sermos separados desse amor. Para que a gente possa ter a garantia da segurança nele. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Aflições? Algo que está acontecendo aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. Calamidades, algo que está acontecendo ao nosso redor, no exterior. São perseguições, você está sendo perseguido por causa do Evangelho. É fome, você tem um desejo ardente por alguma coisa. É miséria, é nudez,
Você está sofrendo de necessidades básicas? Você está sofrendo perigo? Ameaças de morte? Eu te digo que nem a morte, nem a vida, porque a morte física só vai abreviar o nosso encontro com Ele. E a vida nos é oferecida para ser plena, para ser vivida junto com Ele. Nem anjos, nem demônios, nada, nenhum ser que existe no céu, na terra e embaixo da terra pode nos separar. Nem o que existe hoje, nem o que está acontecendo hoje, nem o que pode acontecer com você, nem o que vem para o futuro, nem o presente com os problemas, nem o futuro com as incertezas, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada que existe no céu, nada que existe no inferno, nada em toda a criação, exceto o próprio Criador, pode me separar e pode te separar desse amor tão grande. Nada nos separa do amor dele, que é revelado em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu quero finalizar terminando de ler o texto do Max Lucado, que termina assim. Você pensa que cometeu um ato que o coloca fora de seu amor? Uma traição? Uma deslealdade? Uma promessa quebrada? Você acha que ele o amaria mais se você não tivesse feito tal coisa? Você acha que ele o amaria mais se você fizesse mais coisas? Você acha que se você fosse melhor, o amor de Deus seria mais profundo? Errado. 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 O amor de Deus não é humano. O amor de Deus não é normal. O amor de Deus enxerga o seu pecado, mas ainda assim o ama. Estaria provando os seus erros? Não. Você precisa se arrepender? Sim. Mas você se arrepende para o bem dele ou para o seu próprio bem? É para o seu bem. O ego de Deus não precisa de argumentações. O amor de Deus não precisa de sustentação. O amor de Deus é supremo. É acima de todas as coisas. O texto de Romanos 8, a partir do versículo 18, começa dizendo que o nosso sofrimento de agora não se compara, não pode ser comparado com a glória que virá. Seja o que for que você estiver passando, meu irmão, minha irmã, não se compara àquilo que Deus tem para mim e para você. Não se compara. O verso 30 nos diz, um pouquinho antes do texto que a gente leu, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos declarou justos e nos deu a sua glória. Isso é maravilhoso demais, para que a gente viva sem experimentar e provar desse relacionamento com Deus. E, consequentemente, nos relacionar com as coisas de Deus. Muitas vezes o que a gente faz é agir como bebês, reclamões, que chora, faz birra, como se a gente fosse os filhos únicos de Deus. E que a mãe precisa satisfazer todos os nossos caprichos, porque algo está nos incomodando. Porque no fundo o que mais importa é o meu bem-estar. Eu quero me sentir bem. Eu preciso me sentir bem. Eu preciso estar confortável. Eu preciso me sentir abraçado. Eu preciso me sentir no colo de Deus. Eu preciso me sentir afagado. Por mais que as mães nos tratem como criancinhas, e isso acontece, acredite, as mães acham que nós somos criancinhas, mesmo quando a gente já é mais velho. O seu maior desejo e alegria é ver-nos formados, crescidos e bem-sucedidos. Esse é o desejo de toda mãe.
Deus também é assim. Mas nós sempre insistimos em não crescer. Nós sempre insistimos em continuar reclamando. Sempre insistimos em continuar fazendo birra. Sempre insistimos em continuar chorando por coisinhas que acontecem ao nosso redor. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 11 a 14, ele nos diz que quando nós devíamos ser mestres, ou seja, ensinar os outros, nós temos que receber outra vez o leite espiritual. Os princípios mais elementares, para que a gente entenda de uma vez por todas que esse amor de Deus foi tão grande, tão intenso, por ter Ele entregue seu único Filho para morrer naquela cruz por nós, para que hoje nós tivéssemos um relacionamento íntimo com Ele, genuíno e verdadeiro. É tempo, meu irmão, minha irmã, de amadurecer. É tempo de crescer. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar por você. Talvez no seu coração você deve estar pensando, puxa, eu queria agir diferente, mas não consigo. Eu não consigo sozinho. Procure referências, meu irmão. Homens e mulheres maduros na fé, que possam caminhar junto de você. Olhe para as pessoas ao seu redor, eu tenho certeza que há alguém que você olha e diz, puxa, essa pessoa ela anda com Cristo. Então cola nessa pessoa. Chega nessa pessoa e diga, me ensine a chegar a Deus, a compreender essas verdades, a compreender que esse amor é tão intenso, tão poderoso e que nada nem ninguém pode me separar dele. Feche teus olhos, eu quero orar por você e por nós. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por cada mãe que está aqui, Senhor, porque esse amor nos dá uma dimensão, Pai, mesmo que vaga até, do seu grande amor por nós. Eu oro, Pai, para que nós, como filhos, todos nós, possamos compreender de uma vez por todas, aqui e agora, de que o seu amor por nós é tão intenso, tão grande, que não há nada além de nos achegar a Ti, Senhor, e nos relacionar contigo, assim como o Senhor deseja que seja feito, para que a cada dia nós possamos crescer, Deus, em sabedoria, em graça, cada vez mais se parecendo com Teu Filho Jesus. Meu Deus, constrange o nosso coração nessa manhã, Pai, para que as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos desejos não sejam maiores do que o Senhor, porque isso é idolatria, isso nos afasta de Ti. Mas de que tudo que nós vivemos, tudo que acontece conosco sempre aponte a Ti, Deus, como a solução, como o nosso porto seguro, como o socorro. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós compreendamos hoje, Deus, de que nós precisamos e somos totalmente dependentes do Senhor. E nos ensina, Pai, a olhar para os nossos irmãos e identificar neles, Deus, pessoas com as quais nós precisamos andar juntos, aprender juntos. E que esse amor que vem do Senhor possa ser contagiante. E eu possa amar as pessoas, porque elas são teus filhos também. A despeito das suas falhas, a despeito dos seus problemas, simplesmente porque são teus filhos também.
que são feitos à imagem e semelhança do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse tempo. Amém, Senhor. Amém.